Boa noite, gente. Estamos aqui na aula de custo da teoria do custo de produção, em complemento à teoria da firma e à teoria da produção. Como é que é a sequência? A sequência é, a gente vê a teoria da firma, na teoria da firma a gente entra com a teoria da produção, porque a firma produz, e depois a gente finaliza com os custos de produção. Também não vou entrar muito lá dentro, porque vocês não são da área de economia, vocês só precisam entender como é que a firma opera. Eu vou só simplesmente dar alguns conceitos. Eu vou até reduzir o slide depois para vocês. Eu mandei o link completo, mas eu vou mandar um reduzido. É o que mais me interessa. Então, olha só. O que vocês precisam entender? Na teoria da produção, o mais importante é você ter um nível de produção e a eficiência dessa produção. Por que você precisa ter uma eficiência da produção? Porque você precisa maximizar seu lucro. A firma precisa maximizar o lucro. Se a firma precisa maximizar o lucro, ela precisa produzir de forma eficiente, tecnicamente e economicamente, que foi a aula passada. Aí a gente falou sobre a economia de escala e a economia... a gente falou sobre lei dos rendimentos crescentes, lei dos rendimentos constantes e lei dos rendimentos decrescentes. O que quer dizer isso? Que uma firma ela tem que operar da forma em que a curva de produção dela seja crescente até um ponto, crescente a taxas crescentes, que é rendimentos crescentes de escala, e ela tem que manter rendimentos constantes para que você tenha uma produção eficiente, tanto técnica como economicamente. Nos custos de produção, a gente vai analisar aqueles custos de produção, que lembra, lucro é igual a receita menos custo. Agora a gente inicialmente trabalhou com receita, agora vai trabalhar com custo de produção. Nós vamos ver hoje o custo de curto e de longo prazo. E aí o mais importante que a gente vai ver, é o que eu vou eliminar para vocês, esse terceiro ponto, são as economias de escala e economia de escopo. Por que isso? É uma visão para vocês entenderem como é que funciona os custos de produção de uma firma. Aqui tem uma planilha, uma planilha que mostra a divisão dos custos. O que é o custo total? O custo total é a soma do custo fixo e do custo variável, que dá um custo total. O custo marginal, igual ao produto marginal, é o quanto eu vou ganhar a mais quando eu aumento uma variável. O custo médio é a média dos custos totais pela quantidade de insumos utilizados. E aí esquece esses outros dois, que são muito mais focados para a administração. O nosso foco principal é você perceber apenas um detalhe. Não vamos usar cálculo, como eu disse a vocês, não vou usar cálculo. Não vou exigir que vocês saibam essa planilha, vou só explicar a vocês como é que funciona. Olha só, aqui é o nível de produção, nível 1, nível 2, até o nível 11. O que é nível de produção? É quando você produz, vamos dar um exemplo, que é como se fosse a quantidade produzida. Então, se eu para produzir eu tenho um custo fixo, ou seja, independentemente se eu vender ou não, eu tenho esse custo. Se eu tenho zero produção, eu vou ter custo fixo de todo jeito. E ele é fixo em todos os períodos de produção. No custo variável, ele vai variar na medida que eu vou produzir. Se eu produzir 1, então eu tive um custo variável de 50. Custo total, 100. O que eu ganhei a mais com produção? Ganhei mais 50. Qual é a média? 50 total. 50 dividido por 1. 50 dividido por 1. Eu só tenho esse custo, vai dar 50. E aí ele vai crescendo, na medida que ele vai crescendo, se você perceber, ele cresce, o custo variável ele vai crescendo na medida que eu vou aumentando a produção. É isso que eu quero que vocês entendam. O custo fixo ele vai permanecer fixo. O custo variável ele vai variar na medida que eu produzo mais. É esse entendimento que eu quero que vocês tenham. Meu custo total, que é a soma do custo fixo mais custo variável, ele vai crescer na mesma proporção que eu vou produzindo. Então, entenda bem, que o custo total de uma empresa, de uma firma, se dá com a soma do custo fixo de produção. O que é o custo fixo? Independentemente se eu vender o produto ou não vender o produto, eu vou ter aquele custo. O custo variável é, na medida que eu vou produzindo, eu vou gastando, eu vou tendo custos. E esse custo é somado. Então, se eu produzo mais, eu vou gastando
vou tendo maior custo. Só para lembrar, custo é qualquer gasto que dá retorno à produção. Gasto dá retorno. Lembrando sempre disso. Aí eu tenho uma definição do que é custo médio, custo marginal, é só para vocês entenderem. Não vou cobrar o que é custo fixo, médio, marginal, não vou cobrar vocês, tá? Não vou cobrar. Estou mostrando a vocês, eu vou reduzir o slide depois para vocês. Custo no longo e no curto prazo. É só para vocês entenderem o que é você tem custo no curto prazo e custo no longo prazo. Essa relação de produção e custo, ele pode ser exemplificada com os casos de rendimentos crescentes e decrescentes de escala, que a gente viu na passada. O que é um custo fixo na produção? Relacionar custo e produção. Se a produção tiver zero durante 6 meses, eu vou ter custos fixos durante 6 meses. Se eu tiver produção nesses 6 meses, eu vou ter custo fixo e custo variável nesses 6 meses. Então, se eu relacionar custo fixo, o custo com a produção, eles vão crescer ou decrescer na medida da relação da produção. Se eu produzo de forma errada, eu vou ter um custo maior do que meu retorno de produção. É simples de entender. Se eu tenho, eu falei na aula passada, eu finalizei na aula passada com esse exemplo. Se você tem um animal, um porquinho, vários assim no cercado, e está tudo novinho, ele foi desmamado, então você vai dar ração. Se você der meio quilo de ração, você vai perceber, para cada um, você vai perceber que eles vão engordar 1 quilo. Se você der 1 quilo de ração, você vai perceber que ele vai engordar 1,5 kg. Se você der 2 quilos de ração, ele vai engordar 3 quilos. E ele vai crescer na medida que você vai dando ração. Mas dar ração para o porquinho é custo. Então você tem que encontrar qual é o momento exato, a quantidade exata de você dar ração para o animal, que ele cresça de forma eficiente para mim. Então vai chegar um momento que eu vou dar muita ração para ele, ele vai engordar, mas vai engordar em menor intensidade, até você encontrar um ponto onde esse incremento de ração, ele chegou no máximo. Se eu der mais ração, ele vai adoecer, porque ele não há necessidade de incrementar mais. Isso foi na aula passada. O que eu trago de novo? É que o custo de produção para esse exemplo é que, na medida que você aumenta a quantidade de ração para o animal, você tem custo. E se você aumentar o custo de produção ao ponto dele comer mais, não engordar, você tem um custo maior. E esse custo é ineficiente. Que a gente vai ver mais na frente. O que são, agora eu vou relacionar os custos, os rendimentos crescentes e decrescentes nos custos. Olha só, rendimentos crescentes e custo. Na presença do rendimento crescente, o nível de produção aumenta em relação ao insumo que você usou. No caso do insumo foi a ração. Logo, o custo variável e o custo total vão cair na produção, porque vai valer a pena. É como se você estivesse dando ração para o animal vai engordar, e ele, quando ele chegar no momento, numa idade ou num peso ideal, ele vai cobrir todos os custos que eu tive com ele. Então a gente chama de rendimentos crescentes e custo, ou crescente de escala, no caso de custo, é que quando eu vou encontrar um ponto, eu encontrei que 3,5 kg é a quantidade exata, ideal, para os meus animais, os meus filhotes, comerem por semana. E aí ele vai engordar de uma forma que eu vou ter um custo, mas o retorno dele no longo prazo vai cobrir este investimento, que custo ele vai dar retorno. É decrescente o raciocínio ao contrário. Se você continuar dando ração, se você der 4 kg de ração para esse animal, ele vai engordar o mesmo tanto se você estivesse dando 3,5 kg. Qual é a necessidade de você gastar meio quilo a mais de ração? Então, o que vai acontecer é que seus custos, o seu custo vai aumentar e a produção ela vai ficar estável. Logo, vai chegar o momento que você vai ter o seu animal tendo um decréscimo
da saúde, ele vai emagrecer, ele vai vomitar, vai ter diarreia até o ponto de morrer. Então você vai ter perda. Então a relação que eu quero que vocês entendam é: toda firma ela raciocina na medida dos rendimentos de escala, rendimentos crescentes e decrescentes de custo. Os custos crescem na medida que você vai encontrando a produção ideal. Aí eu vou falar sobre esses slides, então vou mostrando de novo. Então, o que é um custo variável? Ele vai crescendo, observe bem, não esquece os valores. É só você olhar o sentido da curva. Olha, o custo variável ele cresce, vai crescendo, crescendo. O que é que vai acontecer? Que se você aumentar seu custo variável, aqui nesse ponto alto, neste exemplo aqui, o meu custo variável foi alto, porque eu aumentei a produção. É como se fosse um espelho da produção da empresa. Na medida que eu aumento meu custo variável, é porque minha produção está aumentando. A relação ela é idêntica. Tá? O fixo não. O fixo ele é constante. Eu vou gastar de todo jeito, independente se eu vender ou não. Mas vai chegar um momento que o custo fixo ele vai ficar agregado ao custo variável, porque eu vou produzir um tanto que vai cobrir os custos variáveis agregadamente. Lembrando dessa frase: custo fixo do curto prazo, existe custo fixo no curto prazo. Não existe custo fixo no longo prazo, porque no longo prazo o custo fixo vai estar envolvido lá no preço de produção e tudo mais. Então o custo total ele vai ser menor. Se você olhar direitinho, é como se você somar esses valores daqui. Ó. Se você pegar esse valor aqui e somar com este valor, ele vai dar esse valor. É mais ou menos aqui. Ó. Olha o espaço. É como se fosse isso, para vocês entenderem. Essa curva não vou explicar a vocês, porque não vale a pena, não precisa entender o que é um custo médio. Na verdade, vocês precisam só entender que o custo médio é como se você fizesse uma conta. Vai valer a pena eu agregar mais custo para melhorar minha produção? É como se você dissesse assim: se eu posso contratar mais um funcionário, eu vou aumentar meu custo, vai valer a pena? Aí como é que você obtém isso? Como é que você tem a certeza? É quando você tem um custo médio. Se você calcular o custo médio, você vai saber, e o custo marginal, você vai saber se vale a pena contratar um novo funcionário, se vai valer a pena você comprar uma nova máquina, vai valer a pena se você aumentar um turno. É isso que vai provar. Mas ela não vai interessar tanto. Vai interessar aqui apenas o custo total, o custo variável. E aí, no custo total, variável e fixo, vai entender só isso. Na medida que eu cresço meus custos variáveis, minha produção aumenta na mesma proporção. O fixo, ele já está lá. Lembrando, mais uma vez, o custo fixo não depende da produção. O custo variável depende da produção. O que quer dizer isso? Na medida que eu produzo mais, meu custo total aumenta. Mas aumenta quanto? O custo variável, independente se eu vender ou não, chama-se fixo, desculpe, custo fixo, independente se eu vender ou não, se eu produzir, eu vou ter. Vou pagar um salário, vou pagar a energia, vou pagar o aluguel da fábrica. Ou seja, se eu não vender nada, eu vou ter um custo fixo mensal. Mas o custo variável ele vai crescer na medida que eu vendo. Se eu vender X unidades, se eu aumentar a quantidade de vendas, eu vou produzir mais, logo eu vou ter mais custo, e esse custo é o chamado custo variável. Então, aí eu não vou explicar mais como eu falei, custo variável, custo médio, médio e custo marginal. Não vou explicar para vocês. Bom, o que interessa vocês entenderem a partir de agora, como a gente já entendeu, só a relação de custo fixo, custo variável, custo total, a relação dela nos rendimentos crescentes. Então, vai crescer de acordo com minha produção. E aí a gente entra no raciocínio que eu quero passar para vocês, que são as economias de escala. Pensa numa régua mesmo, é escalar. É assim, aumentei, diminuí. Existe a economia, a palavra economia significa economizar.
Deseconomia significa o contrário, gasto. Então, se você pegar a palavra economias, você vai dizer assim, você vai entender. Eu reduzi custo. Se eu falar deseconomias, eu estou dizendo eu aumentei meu custo. E aí a gente fala de escala porque ele vai na proporção da medida da produção. Olha lá, economias de escala. O aumento na produção, quando é economias, significa redução de custo, aumento da produção. A produção cresce, está crescendo. E aí não estou gastando mais do que é necessário. Então, o aumento na produção é maior do que o aumento no gasto, nos insumos. Então, existe economia de escala porque eu consegui. E aí, um exemplo muito bom para isso é você pega um terreno de 1 hectare e planta uma cultura lá, plantar arroz. E 1 hectare, ele dá X sacas de arroz. Tantas sacas de arroz. Eu quero aumentar minha produção. Para aumentar minha produção, eu tenho que comprar mais semente. E eu mantive o terreno do mesmo 1 hectare. Aí eu posso muito bem diminuir o espaçamento entre as covas, eu posso gastar um pouquinho mais, pegar uma semente mais produtiva, e aí o que vai acontecer? O gasto maior com a semente melhor vai fazer com que eu aumente a produção, e para ser uma economia de escala, esse aumento de produção compensou o investimento aqui, o gasto, o custo investido. Na deseconomia é o contrário. O aumento da produção não compensou o gasto. Isso eu quero que vocês levem para a vida de vocês, porque vocês vão ser profissionais liberais. Então, o que é que adianta você querer montar um escritório lindo e maravilhoso, uma avenida principal, vai pagar 5 mil de aluguel, 4 mil de aluguel, 2 mil de aluguel, vai botar um top de linha de um computador, vai botar um recepcionista, vai colocar uma estrutura fenomenal. Você vai ter custo fixo, porque enquanto não entrar um cliente, você vai ter aquele custo fixo. E aí, veja só, se você começar pequeno, você vai ter um custo fixo menor e vai começar. Na medida que você pega clientes, ou tem potenciais clientes, tem clientes que lhe pagam por mês, porque você tem um trabalho maior. E tem clientes que você pega naquela proposta, naquele trabalho. E aí você vai incrementar. Eu preciso de uma pessoa para atender o telefone para mim, para fazer as coisas para mim. Então, eu contrato um estagiário, contrato um funcionário, e eu vou querer criar uma situação, vou querer montar uma estrutura melhor. E aí você tem que, para ter a economia de escala, você tem que ver se esse investimento que você vai fazer, a quantidade de clientes que você potencialmente vai achar que vai pegar ou vai pegar, se é suficiente para o que você está oferecendo, chama-se economia de escala. Quando isso não acontece, a gente chama de deseconomia de escala. Tudo que eu vou falar agora é em cima do que eu expliquei agora. Medição de economia de escala. Economia de escala é uma variação da proporção. Por exemplo, esquece a questão de percentual, o que é cálculo. Então é o seguinte, se eu aumento minha produção em 50%, se eu tinha um cliente, eu tinha 2 clientes e pego mais um cliente, então 3 clientes, e considerando que ele vai ter o mesmo custo, ele vai ter o mesmo pagamento, ele vai pagar a mesma coisa. Pessoal, peraí, um momento que está chovendo aqui. Ele vai ter a mesma coisa, então vamos supor que ele aumente o gasto, a produção, ou seja, a entrada de dinheiro desse novo cliente aumentou em 50% o seu retorno, o seu ganho. Ganho, eu posso comparar com produção. E você contratou um funcionário. Aí você percebe que você vai pagar um salário mínimo para o funcionário e está ganhando R$500 a mais. Isso na relação de custo, você vai ver que você gastou mais do que recebeu. Essa relação a gente chama de deseconomia de escala. Mas a ideia o que é uma economia de escala? É quando um aumento no custo resulte um aumento no seu potencial. Exemplo. Aí o exemplo interessante.
Você, como advogado, você não pode fazer propaganda. Não pode fazer propaganda. Mas, por um acaso, você conseguiu pegar um cliente que apareceu na televisão, na mídia, e seu nome apareceu, obviamente, o seu escritório foi explicitado. E aí o investimento em propaganda, se vocês pudessem fazer propaganda, se você pudesse, ele teria que valer a pena para o retorno dos clientes que entrassem para você. É isso que eu quero dizer. E aí, ou seja, a economia de escala é menor do que 1 se... Aí imagina esse custo, essas economias, esses percentuais aqui, esses sinais, esquece. Então, o que é uma economia de escala? Economia de escala quando esse aumento é maior do que o custo que você teve. Ele é constante quando é a mesma coisa. Se você investiu... Ô, professor. Oi? O senhor pode falar um pouco mais devagar? Qual é a parte? Não, não, é porque você está falando um pouco rápido, aí tem a gente reclamando. Tá certo. Mas aí, entendi. Então, economia de escala quer dizer, economia quer dizer economizar. É como se você pegasse o custo de produção, o gasto que você vai ter, o investimento, chama-se custo. Esse investimento, ele tem que compensar o que você vai ganhar de produção, de retorno. Então, se você pode comparar aqui, você pode trazer para cá. Ó. Economia de escala significa quando você tem um aumento desse retorno. Então, entenda isso aqui como um aumento positivo. Que quer dizer que quanto mais eu ganhar, eu investir, eu vou ganhar mais do que eu investi. Se eu simplificar, eu posso dizer o seguinte: eu peguei e aumentei 10% o investimento em relação ao mês passado. Eu ganhei 20% de retorno com o cliente. Essa relação foi maior, logo economia de escala. Eu investi 10% no custo de produção, no custo no meu estabelecimento. E me retornou 10%, constante de escala. Eu investi 10%. Eu não tive retorno nenhum. Ou eu tive perda. Deseconomia de escala. Aqui para frente, eu vou falar sempre a mesma coisa para vocês em relação de custo. Então, olha só. É um rendimento crescente de escala. Está alto o custo. É meio que o que eu vou ganhar vai fazer com que o meu custo caia. Então, rendimentos crescentes significa estou produzindo muito e estou pagando o custo investido, o meu investimento. Deseconomia, rendimento decrescente, significa eu estou gastando e ele não está produzindo o suficiente. Eu estou gastando mais do que estou recebendo. Constante de escala é o que eu estou gastando, eu estou recebendo de volta. Basicamente é isso que eu quero dizer para vocês. Essa relação que eu queria mostrar para vocês, eu não consegui finalizar ela, mas eu queria que você entendesse o seguinte, depois eu passo ele melhor para vocês. Quando eu mostrei na aula passada, a produção total de uma empresa, ela cresce a taxas crescentes, ou seja, eu tenho um custo muito alto. Quanto mais eu não sei qual é o correto para minha empresa, eu vou gastar, eu vou investir. O que quer dizer, o meu custo é alto. A minha produção, ela vai compensando, por um acaso, ela vai compensando. Vai chegar um momento que eu cheguei minha produção ideal e o meu custo ele começa, então, a cair. Depois eu apresento isso. O custo ele começa a estabilizar e depois começa a cair. Eu vou mostrar isso na medida das próximas aulas. Tá? É esse estágio aqui que eu vou mostrar para você. O autor chamado Stigler, ele fala o seguinte, as curvas de custo médio, variável, no longo prazo, ele é achatado porque o retorno ele é igual. Stigler diz exatamente isso. Por que ela é achatada? Porque que os rendimentos, a economia constante de escala, o gráfico é achatado. Porque não tem, é como se um anulasse o outro. Ele é economia de escala, de custo. Por quê? Porque na medida que eu gasto, o meu retorno compensa mais do que compensa.
Quando existe uma deseconomia de escala, é que quando eu aumento o meu gasto e a produção não compensa o que eu gastei. É perda de recurso financeiro. Eu vou falando das curvas. E aí, gente, vai começando a falar. A partir de agora, eu vou começar a fazer. Eu acho que só vem até aqui para vocês. Essa parte aqui eu não vou explicar nessa aula, não. Tá só até aqui. E aí a gente vai para a parte de explicação de vocês. Deixa eu só finalizar aqui. Bom. Deixa eu só finalizar aqui.